Falar agora do Cruzeiro, que vai pegar a Chapecoense no sábado, jogo em Brasília. Eu vou te falar, os bastidores no Cruzeiro estão bem agitados. Tem reforço regularizado e mais um nome chegando em Belo Horizonte. Quem vai contar tudo pra gente? Emanuel Araújo sabe tudo. Boa tarde, Emanuel. Conta tudo. Seja bem-vindo. Fala, Maurício, boa tarde para você que tá com a gente no Globo Esporte. Pois é, já tá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, saiu ontem o registro de contrato do Marquinhos Cipriano. Ele que foi apresentado dia 11 de julho e só pôde ser colocado no boletim agora porque ele veio do Shakhtar Donetsk, que tem aquela relação da guerra entre Ucrânia e Rússia, então essa transação só pode ser efetuada no dia 1º de agosto. Já na outra lateral, à direita, o Wesley Gasolina também foi registrado ontem, ele que tá desde a semana passada aqui na Toca da Raposa, então ambos agora treinados, estão prontos para serem relacionados pelo técnico Pessolano, que deve ser uma tendência para esse jogo de sábado. O único jogador que está nessa janela de transferência e ainda não foi regularizado foi o Lincoln, mas ele deve fazer o contrato dele essa semana, chegou ontem a BH, então logo mais, nos próximos dias, a gente vê a oficialização desse anúncio. Agora vamos falar de um time que tem um trabalho de formiguinha no ataque. Não tem nenhum grande destaque absoluto, mas está todo mundo se dedicando muito. Cruzeiro vai jogar contra a Chapecoense no sábado, o Mineirão está indisponível por conta de um show. Aí segue a contagem regressiva para o acesso, novamente fora de casa. Primeiro mando de campo do Cruzeiro fora de Belo Horizonte no ano. Estádio Mané Garrincha em Brasília, a 700 quilômetros de casa. Mais de 15 mil ingressos vendidos e o desafio de não baixar muito a média de 38 mil torcedores por jogo, para manter aquele formigueiro habitual. E essa analogia também serve para falar do líder da Série B dentro de campo. É que o Cruzeiro, melhor ataque da competição com 29 gols, segue essa lógica do formigueiro. E eu não tô falando dessa bagunça aqui, não. É por causa do espírito de equipe. Desde quando o Paulo chegou aqui, ele sempre prezou pelo trabalho coletivo, né, cara? Eu acho que isso é o mais importante, isso é o mais consistente para tudo. Todos contribuem. É como se cada folhinha dessa fosse uma bola na rede. Ao todo, 15 jogadores diferentes marcaram pelo Cruzeiro nesta Série B. O atacante Rodolfo, por exemplo, fez o primeiro dele nesta edição contra o Londrina, na terça-feira. Papai Rodolfo tá on! Como eu sempre falo, o trabalho devolve. Trabalho de formiguinha, amigo. Se eu tiver de tocar no companheiro, eu vou tocar, não importa quem é o artilheiro ou não, o importante é o Cruzeiro. A gente tá aqui para deixar o Cruzeiro na Série A, que é o mais importante. E sabe qual foi a última vez em que a artilharia do Cruzeiro foi dividida a esse ponto? 2013. William Borges do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Everton Ribeiro! O campeão brasileiro teve o melhor ataque da competição com 77 gols. 18 jogadores balançaram a rede naquela campanha. O ex-volante Newton contribuiu com 7. A gente não ficava torcendo só para um companheiro fazer uma jogada individual. E ver hoje, né, tendo essa rotatividade aí de pessoas estar ajudando aí, fazendo os gols, acho que é muito importante. Três jogos ontem fecharam a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nos aflitos, o Náutico derrotou o CRB por 2-1. Na Arena Condá, a Chape, próxima adversária do Cruzeiro, a Chapecoense ficou no empate com o Novo Horizontino por 2-2. Empate também entre Criciúma e Guarani por 0-0. Na tabela de classificação, Cruzeiro líder, 52 pontos, Grêmio vice-líder, 43. Ou seja, o Cruzeiro tem 9 pontos a mais que o segundo colocado. O Bahia tem 40, é o terceiro, o Vasco é o quarto, tem 39 pontos, e o Londrina é o quinto e tem 33 pontos. Ou seja, o Cruzeiro tem 19 pontos a mais que o quinto colocado no encerramento desta rodada 23 do Campeonato Brasileiro da Série B. Próximo jogo é sábado, às 4h30 da tarde. Fred Teixeira, um abraço. Um abraço, Léo, Dimara, amigos ouvintes da Rádio Super. Realmente o Cruzeiro tem a sua caminhada aí bem feita até agora e quer manter esse bom aproveitamento diante da Chapecoense.
É um jogo como mandante, será em Brasília, porque o Mineirão não estará disponível em relação a um show, mas o Cruzeiro é mandante e o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento como mandante. Agora é curioso que a Chapecoense, que vem fazendo uma campanha muito ruim esse ano, tem apenas 25 pontos, é um time complicado quando atua fora de casa. Para você acompanhar, dos 25 pontos que a Chapecoense tem na competição, 17 foram fora de casa. Apenas 8 como mandante. É um time que soma muito mais pontos quando joga fora de casa do que em seus próprios domínios. Então o Cruzeiro vai ter sim uma parada a princípio difícil contra a Chapecoense. Mas, por outro lado, o técnico Pesolano vai ter reforços provavelmente para essa partida. Podem ser 4 grandes novidades para esse jogo. 2 delas, volta de jogadores que estavam entregues aos cuidados do departamento médico. Na manhã de hoje, no início dos trabalhos na Toca da Raposa, após a folga de ontem, o William Oliveira, volante, titular absoluto dessa equipe, até se contundir, e o atacante Rafa Silva treinaram normalmente com o grupo com bola, devem ser relacionados para a viagem a Brasília. Além deles, 2 novos reforços regularizados no BID, os laterais Wesley Gasolina e Marquinhos Cipriano também podem ser relacionados por Pesolano para fazerem sua estreia com a camisa celeste. Ou seja, 4 possíveis novidades para reforçar esse grupo. É claro que eles tiveram pouco tempo de entrosamento, ainda vão ganhar sequência com o ritmo das partidas. Mas não é problema, né? Assim, pro Pesolano, né? O Pesolano tá nem aí, ele coloca todo mundo pra jogar e eu acho que tem que ser isso. Sabe, porque a diferença de pontos é muito grande, né? Ele precisa de opções, então ele já chegou, ele já dá essa sequência. E você falava dessa história, é difícil contra a Chapecoense. O Cruzeiro tem mostrado nos últimos jogos uma coisa que me chama muita atenção. Você olha e fala assim, tá difícil pro Cruzeiro, mas tá difícil. De repente tá puf, né? Ele vai lá e resolve o problema. Aí você fala assim, tá pum. Aí você fala assim, gente, mas não tava difícil, né? A coisa não é que o Cruzeiro esteja jogando maravilhosamente bem, não. Mas o coletivo dele é tão perfeito que, aliás, devia ser estudado. Eu acho que o Pesolano, depois dessa, ele deveria fazer um livro como o Abel fez em relação ao Palmeiras, que é muito bom, né? E eu acho que o Pesolano devia contar um pouquinho de como que ele armou, fez esse coletivo, porque coletivo e aceitar ser coletivo, né? Eu acho que talvez aí esteja o grande segredo do Cruzeiro, é realmente primordial para um time sem estrelas, para um time que vai colocando todo mundo para jogar, como é o caso do Cruzeiro. Não tô dizendo se vai ser campeão ou não, até porque o Pesolano já falou, não é isso que interessa é subir e pronto, acabou. Então, o jogo em Brasília, com uma torcida enorme que o Cruzeiro tem lá, o Cruzeiro tem uma torcida enorme em Brasília, a gente sabe disso, vai estar dentro de casa, nos seus domínios, na sua história, do mesmo jeito. E com certeza, se ele colocar, se tiver em condição física, né? Porque também tem essa, ele pode querer colocar, mas às vezes o cara não joga muito tempo, não sei o que, você corre risco de contundir, porque também eu vou te falar, porque o que o Pesolano dribla de jogador contundido, gente, é um mistério, né? E chama atenção também, acho, desse coletivo que você fala, e de manter os jogadores motivados também, isso, sabe? Léo, é um acho segredo, que quando ele pega um jogador que tá chegando e já coloca de cara, parece que o efeito é motivar também o seu elenco a seguir, né? Atuando bem. E o próprio cara também que chega. Ele dá um recado pra mim, pelo menos, de que, olha, se tá vindo é porque é pra jogar, sabe? Eu não tô trazendo só pra compor um elenco simplesmente, não. Tá vindo é pra jogar. É óbvio, entrou, não foi bem, não deu resultado, vai ser colocado de canto porque tem um outro jogador ali, talvez sendo melhor aproveitado. E eles não perdem a motivação, né? São 19 pontos e eles estão lá do mesmo jeito, é trabalho de formiguinha e vamos lá, e não sei o quê, e comemora com a torcida, aí volta outro jogo, tem não sei o quê, e comemora com a torcida, e vamos fazer, né? Eu acho que esse não perder isso é um mérito muito grande do treinador, e cada pulguinha dessa que ele coloca em campo, meu filho, é um mérito do Pesolano realmente muito grande, de Mara e Léo. E uma coisa que ele falou
desde o início que ele chegou, uma das primeiras coletivas, quando estava no Campeonato Mineiro ainda, ele falou que o grande desafio dele era fazer com que o jogador brasileiro entendesse essa mentalidade, que não iria existir um time titular, que ele ia rodar muito grupo, que ele sabia que isso não era uma característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, muitos treinadores insistem em manter o time titular o tempo todo. Né? Exatamente, mesmo que o jogador não esteja naquele momento, que a gente sabe que futebol é muito de momento, e o Pesolano deixou isso claro desde que chegou, que daria oportunidade a todos, usaria o elenco, rodaria bastante esse grupo. A gente vê o Edu, que era titular absoluto nessa equipe, foi banco, tem sido acionado, tem colaborado dentro das suas possibilidades no momento. Todo mundo tem importância e todos os jogadores repetem essa frase. Exatamente, ninguém reclama. Quando é improvisado, vai lá, dá conta do recado. Ainda agradece, né? Fala, muito obrigado por eu ter sido improvisado onde não entendia nada, mas eu tentei. O Aloysio, o Júnior da nossa live, tá até dizendo aqui, isso não tem, será a ver com o efeito Ronaldo também? Também, né? Acho que toda essa atmosfera criada. Mas acho que não só, né? Essa atmosfera, a gente vê o quanto um trabalho do treinador é importante, ainda mais na formação do elenco. Porque esse elenco foi formado por ele. Na escolha, na aprovação, aí sim, eu acredito que tenha, óbvio, a interferência do Ronaldo, a renovação, pro jogador vir, esse tipo de coisa. Tem uma parcela essa motivação, mas você sabe que me surpreende também o fato do Ronaldo não interferir, né? O máximo que o Ronaldo faz é na live, aí um parabéns depois. Mas você não vê falar, nossa, o Ronaldo tava hoje no treino, ficou sentado do lado do Pesolano lá e tal. Você vê o Ronaldo cumprimentando os jogadores, não sei o quê, aparece aqui de vez em quando, não sei o quê. Não sei qual é a relação no conversar, né? Fora, a gente não tem acesso a isso. Mas me parece que ele deixa muito trabalhar, né? Acho que estar no time do Ronaldo é muito bom, por exemplo, quando você recebe uma proposta, olha, é o time do Ronaldo, você tem a motivação pra vir pro Cruzeiro. Dois, né? Mas no dia a dia, o dia a dia vai muito da comissão técnica. Mas o que a gente entende por ano nos bastidores e tal, o Ronaldo dá autonomia total para essa comissão técnica. O Pedro Martins, que é o diretor de futebol, é quem tem um relacionamento mais diário realmente com o Pesolano, mas a comissão técnica, o Pesolano, Martim, todos eles trabalhando diuturnamente, vamos dizer assim, e tem autonomia para lidar com a Raposa. E tanto é o que você falou bem, Léo, as contratações são todas elas passam por essa comissão. O Pesolano tinha falado no início da Série B que ele já havia, ele e a sua comissão, analisado quase 200 jogadores para indicar reforços ao Cruzeiro. Eu já tinha perdido todo. E o interessante, é bom a gente dizer, né? A grande estrela do Cruzeiro hoje é o Ronaldo. Exato, fora das quatro linhas. Quem dá autógrafo, quem chama atenção quando o time tá... É ele. Então você vai querer ser estrela no clube do Ronaldo, meu amor. São você duas segura grandes a sua, marcas, né? Agora, ô Fred, já tá lá em Super FC, no nosso tempo.com.br/Super FC. Juiz que ficou um mês na geladeira após erro, apita jogo com a Chape, hein, Fred? Mais uma vez o Cruzeiro aí de orelhas em pé em relação à arbitragem. O Sávio Pereira é o árbitro escalado pela CBF para apitar esse jogo em Brasília. E ele tem um histórico recente muito ruim. Na partida, não sei se os ouvintes vão lembrar, entre Internacional e Botafogo pela Série A do Brasileiro. Você tá louco? Aquela da confusão? No final, aquela mesmo, Dimara. Foi ele que fez uma verdadeira confusão. Pênalti assinalado erroneamente, mesmo após a consulta do VAR, expulsão do jogador de Botafogo de maneira indevida, uma complicação total. Os dois times saíram de campo reclamando. Os dois times brigaram. Os dois times brigaram. Uma confusão, uma arbitragem péssima para os dois lados. Tanto é que acabou ficando na geladeira, ficou mais de um mês sem ser escalado pela CBF para nenhuma partida. Depois, quando ele voltou, foi escalado apenas para jogos da Série B do Brasileiro. E mesmo assim, voltou a cometer erros. Um deles agora recente, há 5 dias atrás, na partida entre Grêmio e Guarani, um jogador do Grêmio, o Biel, foi agredido e o jogador do Guarani nem cartão vermelho levou. Ele estava onde, o árbitro? Estava em campo, foi chamado ao VAR, viu a cena de novo. Mas ele tinha ido dar uma faltinha. A cabeça dele. Ele estava no mundo da lua, deve ser, só pode. Então é um árbitro que
É um árbitro FIFA, que estranha ainda mais, mas vem cometendo equívocos nessa temporada, então é mais um motivo para o Cruzeiro ficar atento. Os jogadores, claro, não podem entrar pensando nisso, mas a torcida tem que ficar também de olho na arbitragem, esperar que ele faça uma arbitragem ao menos digna, né? Passa desapercebido ao final do jogo, não tem influência no placar. As últimas do Cruzeiro, Fred Teixeira. O Cruzeiro comunicou a contusão de mais um atacante de seu elenco. Dessa vez, o atacante Wagninho. Ele teve diagnosticada uma lesão na panturrilha. Menos mal para o técnico pesolano, que Wagninho já não vem sendo utilizado nas últimas partidas. Ele já fez 6 partidas pelo Cruzeiro na Série B, está em busca de um novo clube. Caso entrasse em campo mais uma vez, não poderia ser contratado por nenhuma equipe que disputa a segundona. Ainda hoje, o Cruzeiro deve confirmar o seu 7º reforço nessa janela de transferências. O atacante Lincoln está em Belo Horizonte, já fez exames médicos e deve ter a contratação oficializada pelo Cruzeiro até dezembro de 2023. Mas, como é considerado um negócio de risco, no contrato prevê uma cláusula que, se o desempenho do jogador não for considerado positivo, ele pode até ser devolvido a Vissel Kobe do Japão ao final deste ano. O jogador chega ao Cruzeiro tentando retomar a sua carreira, que começou de forma meteórica no Flamengo, mas depois acabou não engrenando.